Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta terça-feira, dia 4 de abril de 2023. A você de todo o Brasil, sempre ligadinho aqui com a gente na TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos, a partir de agora, com nossos destaques do jornal de hoje. O governo federal sanciona a lei que determina o funcionamento 24 horas de delegacias da mulher no país. A previsão é de que nestes locais, mulheres sejam atendidas por mulheres e que o atendimento também seja garantido a elas aos sábados e aos domingos. A chamada PEC das Domésticas, que formaliza este trabalho, está completando 10 anos. Apesar disso, uma pesquisa recente revela que hoje, mais de 70% dos empregados domésticos do país ainda estão na informalidade. Estamos no chamado Abril Indígena, um mês que será dedicado a uma população indígena estimada hoje no nosso país em 1.600.000 habitantes, de acordo com dados que acabam de ser divulgados pelo censo do IBGE. A meta é promover e divulgar as causas e direitos dos povos originários. Tragédia na Índia, uma avalanche na região do Himalaia, na região norte do país, mata pelo menos 7 turistas. Equipes de resgate trabalharam ao longo de toda esta terça-feira para remover as vítimas que ficaram sob a neve da maior cordilheira de montanhas do mundo. Está marcada para o fim de 2024 pela NASA missão Artemis II, que vai orbitar pela Lua. Na missão, pela primeira vez, juntos estarão um homem negro e uma mulher entre os astronautas a bordo. E ainda a noite de estreia dos times brasileiros na Libertadores e também na Copa Sul-Americana. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. Já está valendo a lei federal que prevê o funcionamento 24 horas de delegacias especializadas em atendimento à mulher, além do suporte policial, que também será garantido nesses locais. O funcionamento é previsto também de 24 horas aos sábados e domingos. A lei que acaba de ser sancionada também determina a prestação de assistência psicológica e jurídica. E também já está em vigor o programa de prevenção ao assédio sexual na administração pública federal. O objetivo é evitar e combater a prática de crimes desse tipo em empresas e órgãos públicos e capacitar agentes públicos para enfrentar o problema. Os negócios do Brasil no mercado internacional estão em alta, fecharam positivos em 11 bilhões de dólares no mês de março, com destaque para as exportações de soja, petróleo e minério de ferro. A tendência foi registrada também no primeiro trimestre deste 2023. O saldo positivo chegou, em 3 meses, a 16 bilhões e 100 milhões de dólares. As trocas internacionais fecharam positivas para o Brasil em 11 bilhões de dólares no mês passado. Os destaques nas vendas ao exterior foram a soja, o petróleo e o minério de ferro. China, União Europeia e Estados Unidos lideraram as compras nacionais. A tendência foi registrada também no primeiro trimestre deste ano. No período, os destaques ficaram com os mesmos produtos comercializados e com os mesmos mercados de destino. Já o saldo positivo para o Brasil foi maior, de 16 bilhões de dólares. De olho nos preços nas alturas da gasolina, os governos dos estados decidiram rever o valor da alíquota única do ICMS sobre este combustível. Na avaliação principalmente do consumidor, estava caro demais. Os governos estaduais tomaram um chacoalhão da opinião pública e decidiram baixar o valor da nova alíquota única do ICMS na gasolina. Na semana passada, os estados informaram que adotariam um valor único do imposto sobre o combustível, um custo de R$ 1,45 para cada litro de gasolina. Um absurdo, já que até então o imposto mais caro estava em R$ 1,24 no estado do Piauí. O novo valor ficou em R$ 1,22 de imposto para cada litro de gasolina, 23 centavos a menos. Mas mesmo com a redução, a nova alíquota deve pressionar o preço do combustível nas bombas. Em São Paulo, Paraná, Ceará e Santa Catarina, por exemplo, a alíquota atual está numa média próxima de 90 centavos por litro.
Portanto, se entrasse em vigor hoje, o novo ICMS representaria um aumento de 31 centavos por litro no preço da gasolina nos postos desses estados. A nova alíquota valerá apenas a partir do dia 1º de junho e até lá os governos vão continuar cobrando ICMS com base em um percentual sobre o preço estimado de venda do produto, que é calculado a cada 15 dias. 10 anos depois da assinatura da PEC das domésticas, que veio para formalizar, regularizar a situação de tantos milhares de profissionais pelo país, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, aponta que mais de 70% dos empregados domésticos no Brasil, hoje, ainda estão na informalidade. O trabalho doméstico teve início no Brasil com o trabalho escravo. A abolida a escravidão pouco mudou na rotina de milhões de profissionais da área. Mas a partir de 2012, uma lei mudava o rumo de tudo isso, trazendo para as domésticas uma série de direitos já conhecidos por trabalhadores da iniciativa privada. A dona Valquíria trabalha há mais de 40 anos como empregada doméstica. Mas tudo mudou após a Emenda Constitucional 72, que foi instituída em 2013, conhecida como a PEC das domésticas. Antes, para mim, não foi fácil, porque muitos só pagavam o salário que você trabalhava 30 dias, 26 dias, 24, dependente. Quando eu cheguei em 89, isso fazia muita diferença. Você não tinha horário para levantar e nem para dormir. Você tinha que trabalhar e ir ali como se fosse um escravo, na verdade. Agora mudou muito. Porém, mesmo diante das conquistas, a maioria dos empregados domésticos ainda continua na informalidade. Segundo a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio Avançada do IBGE, o PNAD, foram registrados no Brasil no período de outubro a dezembro de 2022, um total de 5.883.000 empregados domésticos. Entre eles, os formais, ou seja, com carteira assinada, compunham apenas 24% e os demais seguem na informalidade. Para o presidente do Instituto Doméstica Legal, a situação melhorou muito, mas a lei ainda precisa ser aperfeiçoada para introduzir direitos que ficaram de fora. Existe um único direito que o trabalhador doméstico não tem até hoje, que é o abono do PIS. E para eles é muito importante, porque o abono do PIS, ele paga anualmente um salário mínimo para todo trabalhador que ganha até 2 salários mínimos por mês. Quase a totalidade dos empregados domésticos ganham até 2 salários e teriam direito a esse abono que equivale a um 14º. Vamos falar agora de uma nova lei. Olha só, gente, um privilégio antigo nas penitenciárias brasileiras pode estar mais perto do fim. O Supremo Tribunal Federal formou maioria entre os ministros para alterar uma regra nas prisões brasileiras. Vai acabar com o privilégio de cela especial para quem tem curso superior. Essa mudança foi proposta ainda em 2022 pela Procuradoria-Geral da República, mas a votação ficou parada depois de um pedido de vista do processo. A votação foi retomada e 6 ministros já votaram a favor da derrubada do privilégio. O ministro relator do processo, Dias Toffoli, foi direto ao justificar o voto. Ele afirmou que, ao que parece, a concessão da prisão especial a portadores de diploma de curso superior tem propósitos outros como, por exemplo, proteger especialmente os que sejam considerados como dotadas de distinta honorabilidade. A mudança nessa regra não é imediata. É preciso que os ministros encerrem a votação. Só depois é que a decisão é publicada. O Brasil tem hoje 1.600.000 indígenas. Esses dados, ainda considerados preliminares, são do censo e acabam de ser divulgados esta semana. Muito bem, para promover e divulgar as causas e direitos dos povos originários, o governo federal está realizando, incentiva neste mês de abril, o Abril Indígena. O Abril Indígena vai contar com palestras, debates e exposições que, segundo Sônia Guajajara, a ministra dos Povos Indígenas, terão um gosto diferente neste ano. A criação do Ministério é uma criação realmente
histórica para esse protagonismo dos povos indígenas, né? Não só para garantir uma participação, uma presença, mas para a gente, de fato, poder efetivar nossas políticas. Desde janeiro, quando o novo governo assumiu, já houve avanços nas causas e direitos indígenas. Ao tomar conhecimento da grave crise sanitária e humanitária pela qual o povo Yanomami passava, o governo federal deu início a uma série de medidas de socorro, como o envio de assistência médica emergencial. Além disso, pela primeira vez, a Fundação Nacional do Índio, que passou a ser chamada de Fundação Nacional dos Povos Indígenas, tem uma indígena como presidente. Para Joênia Wapchana, presidente da FUNAI, o reconhecimento de novas terras indígenas deve ser feito ainda neste mês. Esse é um direito principal dos povos indígenas, a terra indígena. A terra indígena, porque sem a terra, a gente sempre fala, a gente não tem cultura, não tem saúde, não tem segurança alimentar. A Assembleia Legislativa e o governo do estado do Paraná deram uma mãozinha aos municípios do Paraná. O dinheiro que sobrou do orçamento será repassado para as cidades consideradas de menor tamanho, né? E assim, essas cidades vão poder resolver um grande problema no dia a dia dos moradores. Não importa a cidade onde você mora, você vai encontrar com ele, ou ele vai te encontrar. Cair em buraco, sim. Você pega essa rua aqui, ó. Essa está cheia de buraco também. E a culpa é de quem? Eu acredito que seja da prefeitura, né? No Paraná, os prefeitos desviaram desse problema, compartilhando solução com o governo do estado e a Assembleia Legislativa. O de Orizona, por exemplo, a cidade de 4.000 habitantes fica no noroeste, pertinho de Maringá, que também recebe o sinal aberto da TV Evangelizar. O prefeito colocou no papel quantas ruas precisavam ser asfaltadas, quantas calçadas construídas e qual cruzamentos ter reforço na iluminação pública. Ele atende em torno aí de 10, 15% daquilo que falta da malha viária. Então, com certeza, um recurso muito importante vai atender, sim, as necessidades para levar a pavimentação naquela rua que ainda não existe, o asfalto, o calçamento, a arborização urbana. Tem Orizona, é verdade, mas tem outros cerca de 160 municípios paranaenses. E não é empréstimo, não. É dinheiro do pagador de imposto que está voltando para os municípios. O governador informou que serão R$500 bilhão para os municípios pequenos, com menos de 25.000 habitantes. Esse dinheiro estava parado no caixa do governo e parte dele foi devolvido pela Assembleia Legislativa, que economizou o orçamento do ano passado. Quando a gente fala fundo perdido, é um dinheiro que é dado, é o Estado dando dinheiro para o município que não precisa devolver para o Estado. Então é um investimento realmente da população do Paraná nos municípios do nosso Estado, para que esse dinheiro possa ajudar no desenvolvimento desses municípios. Muitas vezes o município sozinho não tem condição financeira de fazer esses grandes investimentos. Então entra daí a gestão do Estado, nessa parceria que nós estamos fazendo com a Assembleia, nesse grande programa que é o maior pacote do Brasil. Portanto, senhores buracos, seus dias estão contados. E o motorista agradece. Vamos falar de joia agora. O Eternal Pink, um raro e belíssimo diamante cor-de-rosa púrpura, com mais de 10 quilates, vai ser a estrela do leilão de joias magníficas da Sotheby's, no dia 8 de junho em Nova York. O valor estimado deste diamante, $35 milhões. Raro, belo e impecável são alguns dos adjetivos usados para tentar traduzir em palavras o Eternal Pink, um diamante rosa púrpura de 10,57 quilates. A gema vai ser a estrela do leilão de joias magníficas da Sotheby's em 8 de junho em Nova York, com um valor estimado de $35 milhões, quase 180 milhões de reais. Estamos lidando com o mais raro dos raros. Estamos lidando com pedras que, neste caso, sentimos que não há algo comparável a ela. O Williamson provavelmente seria o mais próximo disso. E sentimos que esta tem uma cor mais ricamente saturada. Também o estilo do corte. Os especialistas levaram 6 meses para criar isso a partir do bruto. Eles são os melhores no que fazem. Com lapidação almofadada e sem imperfeições internas da mina de Damatsha, em Botsuana, a gema é considerada a quintessência do rosa, com cor e brilho incomparáveis. A pedra preciosa chega ao mercado como diamante rosa violáceo, mais valioso já leiloado.
Com a estimativa de aproximadamente 3,3 milhões de dólares por quilate e uma avaliação de pouco mais de 35 milhões de dólares, esta será a maior estimativa por quilate para qualquer gema ou diamante que já chegou ao mercado. É uma demonstração de nossa confiança na pedra que estamos trazendo para o mercado. Os diamantes rosa são as gemas mais raras e procuradas no mercado global e um refúgio para os investidores. O recorde de leilão desse tipo de pedra preciosa é do CTF Pink Star, vendido por 71,2 milhões de dólares em Hong Kong em 2017. Vamos para o intervalo, gente. No próximo bloco, o grupo Amazon anuncia que destruiu mais de 6 milhões de produtos falsificados no ano passado, em todo o mundo, o dobro da quantidade que havia sido destruída em 2021. E ainda a tragédia na Índia. Uma avalanche hoje na região do Himalaia deixou dezenas de turistas sob a neve. Os trabalhos de resgate não param. Pelo menos 7 pessoas morreram. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. A você sempre ligadinho com a gente. Muito obrigado pela companhia. Vamos de notícias internacionais agora. Uma tragédia marcou esta terça-feira na Índia. A neve cedeu no Himalaia quando 30 turistas chegavam numa área perto da passagem para a região do Tibete. Equipes trabalham para fazer o resgate de turistas que ficaram soterrados. Pelo menos 7 pessoas morreram. A avalanche ocorreu no estado de Sikkim, próximo a uma passagem montanhosa para a região chinesa do Tibete. De acordo com o exército indiano, estavam no local 5 veículos que transportavam 30 turistas. Todos ficaram presos sob a neve quando a avalanche os atingiu. 17 pessoas foram resgatadas. Máquinas trabalham na área para limpar a neve deixada pela avalanche. Outros 350 turistas retidos e 80 veículos foram resgatados depois que a neve foi removida da estrada. Avalanches e inundações repentinas no Himalaia são comuns durante o verão e também nos meses das monções, quando a neve derrete e as fortes chuvas se combinam. Em junho de 2013, chuvas recordes no norte do Himalaia causaram inundações devastadoras, que mataram aproximadamente 6 mil pessoas, um dos piores desastres naturais registrados no país. Uma recente pesquisa feita na Austrália e publicada pela revista científica Nature aponta que o derretimento do gelo da Antártida pode gerar um desastre no clima do planeta Terra. O estudo diz que a força da água do mar que gera a corrente oceânica pode diminuir em 40% até 2050. Essas correntes oceânicas são responsáveis por levar os nutrientes, carbono, oxigênio e o calor vital para todos os cantos da Terra. A redução dessas correntes oceânicas pode dificultar a capacidade dos mares em absorver o dióxido de carbono da atmosfera. Os cientistas descrevem no relatório que essas correntes marítimas estão diretamente ligadas com a Antártida, já que a água salgada fria e densa vai até o fundo do mar bem perto das geleiras. Mas conforme a água doce derrete, a água do oceano fica cada vez menos salgada e densa, e o movimento das correntes marítimas diminui. De acordo com um novo estudo, essas correntes oceânicas permaneceram estáveis por milhares de anos, porém estão sendo afetadas pelo aquecimento global. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, confirmou que a Finlândia tornou-se nesta terça-feira o 31º membro da OTAN e a bandeira do país será hasteada na sede do bloco em Bruxelas. A Finlândia vai se converter nesta terça-feira no 31º membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, confirmou que a bandeira do país vai ser hasteada na sede do bloco em Bruxelas, na Bélgica. Esta é uma semana histórica. Daremos as boas-vindas à Finlândia como 31º membro da Aliança. A iniciativa torna a Finlândia mais segura e nossa aliança mais forte. Vamos hastear a bandeira finlandesa pela primeira vez aqui na sede da OTAN. De acordo com Stoltenberg, o processo de adesão da Finlândia foi o mais rápido na história moderna do bloco. O secretário-geral da organização ainda destacou que a entrada do país nórdico dobra a fronteira militar com a Rússia.
No ano passado, no contexto da invasão da Ucrânia, a OTAN convidou Finlândia e Suécia formalmente a aderirem à Aliança Transatlântica. A candidatura sueca ainda é alvo de veto por parte da Turquia, embora a posição esteja sendo disputada em intensas negociações. Ankara resiste a aprovar a adesão da Suécia porque Estocolmo concede refúgio a líderes curdos e a suspeitos de participação no golpe de Estado frustrado de 2016. 3 astronautas americanos, entre eles um homem negro e uma mulher, além de um canadense, vão voar ao redor da Lua no fim do ano de 2024 na missão Artemis II. Foi o que anunciou a NASA esta semana, na retomada das viagens ao satélite natural do nosso planeta depois de 50 anos. Uma mulher e um afro-americano, integrantes da missão Artemis II, vão viajar pela primeira vez em volta da Lua em 2024. A NASA, a Agência Espacial Americana, divulgou os nomes dos membros da tripulação. Trata-se de 3 astronautas da NASA, Reed Wiseman, o comandante, Victor Glover, o piloto afro-americano, e Christina Koch. Os 3 passaram uma temporada na Estação Espacial Internacional. O comandante falou sobre o fato de ter um homem negro e uma mulher na missão. Isso importa hoje? 100% importa. Quero dizer, isso é incrivelmente importante. Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadense, também integra a equipe. Rezo para que Deus abençoe esta missão, mas também rezo para que possamos continuar a servir como uma fonte de inspiração para a cooperação e paz, não apenas entre as nações, mas em nossa própria nação. Koch, de 44 anos, uma engenheira elétrica que participou das primeiras caminhadas espaciais exclusivamente femininas enquanto esteve na Estação Espacial Internacional, será a primeira mulher a voar em volta da Lua. Am I excited? Absolutely. Estou emocionada? Absolutamente. Mas minha verdadeira pergunta é: estão emocionados? But my real question is, are you excited? Embora a Artemis II não vá pousar na Lua, as viagens ao satélite natural da Terra depois de meio século serão retomadas com este programa. Artemis II é parte de um projeto ambicioso para estabelecer, no médio prazo, uma presença humana duradoura na superfície lunar e, finalmente, lançar uma viagem a Marte. O Grupo Amazon anunciou hoje que destruiu mais de 6 milhões de produtos falsificados em 2022. Essa destruição aconteceu em todo o mundo, o dobro da quantidade destruída no ano anterior, 2021. A Amazon aperta o cerco contra a falsificação. Segundo o relatório anual de proteção de marcas publicado nesta terça-feira, o grupo destruiu mais de 6 milhões de produtos falsificados em 2022. O número representa o dobro da quantidade destruída em 2021. No ano passado, a gigante do comércio online ainda impediu mais de 800 mil tentativas de criação de contas de vendedores. A empresa destacou que exige informações muito detalhadas sobre a identidade, endereço e contas bancárias de seus vendedores associados. A gigante também afirmou que organiza entrevistas em vídeo entre funcionários da Amazon e seus vendedores para verificar os dados. Em 2022, o grupo processou mais de 1.300 supostos falsificadores nos Estados Unidos, Reino Unido, Europa e China, junto às autoridades competentes. Além disso, para lutar contra as falsificações, a empresa investiu US$ 1 bilhão e 200 milhões de dólares e empregou 15 mil pessoas, incluindo criadores de programas de inteligência artificial e pesquisadores especializados. Futebol, começa essa noite a fase de grupos da Libertadores 2023. Furacão e Internacional são as 2 primeiras equipes brasileiras a entrar em campo. Hoje a bola rola também pela Sul-Americana. Veja os jogos. Pela Libertadores, em Lima, no Peru, o Atlético Paranaense, pelo Grupo G, começa a caminhada em busca de um título inédito e sonhado diante do Alianza Lima, o atual campeão peruano. Jogo marcado para as 7 da noite, horário de Brasília, no estádio Alejandro Villanueva. Mais tarde, às 9 da noite, em Medellín, no estádio Atanásio Girardot, é a vez do Internacional de Porto Alegre fazer a estreia. A partida pelo Grupo B será contra o Independiente de Medellín. Pela Sul-Americana, o primeiro brasileiro a entrar em campo nesta edição de 2023 será o Goiás.
O jogo contra o Independiente Santa Fé da Colômbia está marcado para as 7 da noite na Serrinha, em Goiânia. Às 9h30 da noite é a vez do Santos. A estreia da equipe paulista será contra o Blooming, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. E agora nós vamos conhecer o projeto Dorcas, que fica na região metropolitana de Curitiba e que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Lá, essas pessoas têm aulas de artes, escrita, leitura, robótica, atividades esportivas e até escotismo. O projeto tem também uma orquestra com 30 músicos. O projeto nasceu em 1995 de forma assistencialista, ajudando famílias em situação de vulnerabilidade social. E hoje atua em caráter pedagógico, com atividades que buscam desenvolvimento integral dos jovens. É impactar essas crianças e com o objetivo de transformar as suas vidas, de uma forma integral, vendo a criança como um ser integral. Esse é o nosso desafio grande de trabalhar com essas crianças e também com suas famílias. O nome Dorcas vem da personagem bíblica que ajudava os pobres e aos necessitados. Ao todo, são 50 pessoas entre voluntários e colaboradores que trabalham atendendo 300 crianças e adolescentes que são assistidos pelo projeto, que conta com sala de apoio para alfabetização, refeitório, parquinho, campo de futebol, sala de música e também um grupo de escotismo. Isso tem trazido o empoderamento aos jovens, essa vontade de estudar e ver, nossa, eu posso ir além daquilo que eu conheço. E ali eles descobrem muitas vezes a área que eles querem seguir, ou pedagógica, ou exatas, ou na música mesmo, ou no esporte. Então é muito legal ver esse desenvolvimento deles. O Dorcas deu tão certo que já vem colhendo frutos. O Leonardo chegou no projeto com 9 anos de idade e logo foi apresentado a música. Foi amor à primeira vista. O jovem gostou tanto do que aprendeu no projeto que hoje está no 2º ano do curso de música na Faculdade de Belas Artes. Acho que eu nunca imaginei que eu estaria no caminho da música se não fosse pelo projeto, então o projeto fez toda a diferença na minha vida. E agora o Leonardo está dando os primeiros passos como professor de música no projeto. Dá só uma olhada nele regendo o ensaio da orquestra. Ao todo são 35 alunos que tocam e fazem aulas de música e instrumentos no projeto. E muitos já tocam na Orquestra Sinfônica Infanto Juvenil Alegro. O Christopher é um deles. Para mim é a minha segunda casa e é muito de esperança para mim. É o que me dá esperança e força. Para a diretora do projeto, os resultados são gratificantes. Eles passaram por muitas dificuldades e ainda passam. E nós somos meio que o esteio aqui, a âncora para que eles possam seguir. Então, é com muita gratidão também que a gente vê o resultado na vida deles, assim. E é isso que a gente diz para eles, vocês conseguem. Não é fácil, para ninguém é fácil, mas vocês vão conseguir. E a gente está aqui para ajudar vocês. A Arena Castelão é palco de grandes jogos. Amanhã, inclusive, vai ser palco do jogo entre Fortaleza e Palestino do Chile pela Sul-Americana. Mas quem frequenta as arquibancadas do estádio não imagina que lá também é a casa de mascotes, que poderiam estar em situação de rua, mas que foram adotados pelas equipes que trabalham na Arena Castelão. São 3 cãezinhos que recebem carinho e proteção dessas pessoas. Veja só. Quando eles entram em campo, sempre roubam a cena. Você já deve ter visto algum cachorro invadindo o gramado e interrompendo uma partida de futebol. Algumas vezes, eles conquistam de cara a torcida, dando drible nos jogadores e até nos gandulas. Mas na Arena Castelão é diferente. No meio da tarde, o Gilcinho fica escondido no estacionamento, naquela tranquilidade. Isso somente até que um dos seguranças chega e ele sabe que não tem mais espaço para preguiça. O Gilcinho deve ter uns 4 anos, mas há 8 meses resolveu morar na Arena Castelão.
Para pagar o carinho que recebe, ele acompanha a ronda direitinho e fica de olho em tudo. Ele chegou lá na portaria da P2 e ficou um dia, 2 dias e a gente viu que ele estava lá, a gente começou a colocar uma comida, uma água e ele foi ficando e até hoje está aí, é parceiro de trabalho aí. A história da Areninha e da Caramela é um pouquinho diferente. Elas foram encontradas por um funcionário aqui da Secretaria do Esporte do Estado do Ceará quando ele estava vindo para o trabalho. Sem saber o que fazer, ele trouxe as duas aqui para a arena e logo elas ganharam um fã-clube imenso e um monte de gente que é louco por essas duas cadelinhas. Hoje as duas cresceram e esbanjam saúde. Como elas têm cerca de 4 meses de idade, a equipe criou um canil provisório. Neste momento, elas precisam ficar um pouco mais isoladas porque tomaram vacinas. Mas existe aquela hora do passeio onde elas fazem a festa. As cadelinhas se tornaram o xodó dos funcionários que cuidam demais das novas mascotes. O Francisco tem uma missão de mais responsabilidade: vir todos os dias interagir e dar comida para elas. Cuidar do animal é mesmo que você está cuidando do ser humano, da criança, né? E no dia a dia a pessoa pega muito querer, né? Amor com o animal, né? E é imenso a família, né? Porque todo dia eu estou aqui, né? Cuidando delas. Os 3 cãezinhos devem ficar por muito tempo por aqui. O secretário do Esporte adotou a ideia e já planeja o futuro dos mascotes. A gente pode até tentar ver aí com a própria Polícia Militar, que é uma grande parceira aqui da Secretaria, um adestramento, né, para que ela saiba onde devo ir, acompanhar a nossa equipe, né, e que não aconteça que a gente às vezes vê, né, em jogos de futebol, os cães passeando pelos gramados, né, em horas de jogos, horas indevidas, né, e a gente sabe que durante os espetáculos de futebol quem deve brilhar são os jogadores. Estão muito bem tratados, esses cachorros, né, viraram amigos das equipes que trabalham ali na região do Estádio do Castelão. E depois dessa reportagem que conta mais uma história de amizade entre cães e homens, a gente hoje se despede. Pauta Aberta desta terça fica por aqui. Ótimo fim de tarde para você. A gente tem novo encontro marcado para amanhã, quarta-feira. Até lá!